Olá! Este vídeo é a segunda parte da aula sobre as construções fundamentais. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, vou deixá-lo aqui nos cards para que você possa acessá-lo. Nesta aula, aprenderemos a dividir um segmento em N partes iguais, aprenderemos também a dividir ângulos ao meio, além de concordar retas, ou seja, uni-las utilizando arcos. Tudo isso utilizando o compasso. Se você ficou curioso e quer aprender a fazer essas construções, assista esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like ou dislike nesse vídeo, além de deixar suas dúvidas e impressões nos comentários. Sua participação é fundamental. Sem mais delongas, vamos começar! Após aprender a dividir um segmento em duas partes iguais, você pode ter ficado se perguntando se seria possível dividir um segmento em um número qualquer de partes iguais. A resposta é sim. Existe um procedimento para isso. Neste procedimento, precisaremos utilizar, além do compasso, também o par de esquadros. Dado um segmento AB qualquer, imagine que você precisa dividi-lo em 5 partes iguais. Nosso primeiro passo é traçar uma reta com ângulo qualquer passando por uma das extremidades do segmento. O comprimento desta reta não importa, porém, esta não deve ser curta demais. Com relação ao ângulo, este deve ser agudo, ou seja, menor do que 90 graus. Com nossa reta auxiliar pronta, determinaremos uma abertura qualquer no compasso. Esta abertura não precisa ser muito grande, pois precisaremos repeti-la com o mesmo número de vezes que desejamos dividir o segmento. Com a abertura definida, posicionaremos a ponta seca do compasso no ponto A e criaremos um primeiro arco, interceptando a reta auxiliar. Com a mesma abertura, posicionaremos agora a ponta seca do compasso sobre o ponto criado no cruzamento do primeiro arco, criando na sequência um segundo arco que também se interceptará com a reta auxiliar. Repetiremos esse processo por mais 3 vezes, totalizando assim 5 segmentos. 5 é também o número de vezes, o número de segmentos que desejamos dividir o segmento principal. Feitos os segmentos com o compasso, chega a hora de utilizarmos o par de esquadros. Precisaremos criar um segmento ligando o último ponto criado pelo compasso com a extremidade do segmento que queremos dividir. Com base nesse segmento criado, faremos segmentos paralelos a ele, passando pelos pontos criados com o compasso. Para a execução dos segmentos paralelos, basta posicionar um dos esquadros alinhado ao segmento inicial e utilizar o segundo esquadro como apoio para o primeiro. Então, seguramos o esquadro de apoio e deslizamos o segundo esquadro.
O cruzamento destes segmentos paralelos com o segmento AB gera sua divisão em 5 partes iguais. Cabe aqui ressaltar que este procedimento pode ser utilizado para dividir o segmento em N partes iguais. Cabe a você decidir quantas. Além da divisão de segmentos, podemos também dividir ângulos ao meio. Este processo recebe o nome de bissetriz. A bissetriz nada mais é do que uma semirreta interna a um ângulo, traçada a partir do seu vértice, que divide um ângulo em 2 outros ângulos congruentes, ou seja, iguais. Para traçar a bissetriz de um ângulo qualquer, posicionaremos o compasso no vértice do ângulo e traçaremos um arco que corte as 2 semirretas que formam o ângulo. Posicionaremos novamente o compasso sobre o ponto A e traçaremos um arco com abertura maior que a metade do segmento AB. Repetiremos o processo, porém agora com a ponta seca do compasso sobre o ponto B. Com uma régua ou esquadro, ligaremos o vértice do ângulo ao ponto gerado pelo cruzamento dos arcos. Esta semirreta é a bissetriz do ângulo. Para fechar a aula de hoje, vamos falar sobre as concordâncias. Vocês concordam? Acho que sim, né? Para quem não sabe, a concordância é uma união de geometrias através da tangência, ou seja, uma união sem quinas ou arestas vivas. Podemos observar a aplicação das concordâncias no traçado das esquinas das ruas, calçadas, estradas, construções e até mesmo em diversos objetos do nosso uso cotidiano. Veremos aqui alguns exemplos de concordâncias entre retas e arcos. Neste primeiro exemplo, faremos a concordância de 2 retas através de um arco de 6 centímetros de diâmetro. Para traçar o arco, precisamos definir a posição de seu centro. Sabendo que o raio do arco tem 6 centímetros, precisamos traçar 2 retas paralelas. Uma primeira paralela à semirreta vertical e uma segunda paralela à semirreta horizontal. O cruzamento dessas 2 retas paralelas definirá para nós o centro do arco. Aqui, ao invés de medir a distância, utilizarei o compasso para transferir a dimensão. Agora, com os esquadros, traçarei as retas paralelas. No cruzamento das 2 retas paralelas, encontramos o centro do nosso arco concordante. Basta posicionarmos a ponta seca do compasso sobre o centro e determinar a abertura, levando a ponta com grafite até o ponto tangente. Traçamos o arco e temos então nossa concordância feita.
Você percebeu que neste exemplo foi preciso traçar duas retas paralelas para encontrarmos no cruzamento destas o centro do arco concordante. Poderíamos aqui também fazer algo muito mais fácil, muito mais simples. Poderíamos utilizar apenas o compasso para, através da transferência de dimensões, construirmos um quadrado, encontrando assim, de forma mais simples, o centro do arco concordante. Acompanhe. Podemos também fazer a concordância de retas com ângulos agudos ou obtusos. Nesses casos, porém, a utilização dos esquadros para a construção das retas paralelas é obrigatória. Aqui precisaremos criar retas perpendiculares a R e S, para então marcarmos a distância do raio concordante sobre essas retas e então traçarmos duas retas paralelas, uma paralela a R e outra, a S e outra a R. O cruzamento destas duas paralelas determinará para nós o centro do arco concordante.
E aí, o que você achou desta aula? Você já conhecia e sabia fazer todas as construções? É importante que você tente reproduzi-las em casa. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Bem, é isso. Nos vemos na próxima. Até lá!